Welcome everyone to our SDBI podcast episode. E como anunciado já desde semana passada com os nossos patrocinadores, hoje daremos sequência à nossa série de inglês para viagens. Então você que ama viajar, mas tem um pouco de receio, de medo ainda, por conta do inglês que ainda não se comunica de uma forma natural, de uma forma fluente. Eu tenho muitos alunos que me procuram, eu vou ter uma viagem internacional e eu gostaria de treinar o meu inglês antes dessa viagem, então esse episódio foi feito para você. Vamos dar várias dicas de todas as etapas e os processos que você vai enfrentar durante a sua viagem e principalmente vocabulário, expressões e as perguntas mais comuns que você pode ouvir aeroporto, restaurante, na hora de alugar um carro, de pedir uma ajuda e alguns vocabulários que geralmente nas aulas de inglês a gente não aprende. Então eu vou introduzir aqui a minha convidada mais que querida, nos conhecemos há um bom tempo e ela me deu a honra e a alegria dessa entrevista hoje. Regina! Olá! Que alegria ter você aqui, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Olha, galera, eu sei que nós tivemos aqui já o Ivan, né, que viajou para vários países, mas se liguem nesse número. A Regina já esteve em 53 países nesse mundão. É isso mesmo. Oh, meu Deus, que delícia! Eu chego lá ainda. Esse é o meu plano de vida, né? Viajar o máximo possível. É a meta. E é por isso que eu trouxe a Rê aqui hoje, porque além de ser turismóloga e também especialista em hotelaria, Regina já teve trabalhos voluntários internacionais, já viajou para muitos países únicos, diferentes, né? Comparado ali com a nossa cultura, com o Brasil. E ela vai contar um pouquinho desse case dele de sucesso, desses vários cases de sucesso que ela tem. Então eu vou introduzir um pouquinho a bio de sempre, né? Para vocês conhecerem um pouquinho mais da Rê. Ela é natural de Mogi Mirim, aqui pertinho da gente, tem 40 anos e tem uma irmã gêmea. E muitas pessoas acham que é a sua cara, né? Idêntica, mas eu não concordo, acho vocês diferentes, mas lindíssimas, né? Óbvio. E a Rê também já começou a estudar inglês com 11 anos de idade, assim como o nosso entrevistado Rafael. E foi professora, foi teacher, né? Então conhece bem ali o meu papel do dia a dia, dos 15 aos 18 anos de idade. Ela é graduada em turismo pela PUC Campinas e também pós-graduada em International Hospitality Management pela Le Roche School of Hotel Management na Suíça em 2005. Rê, me conta aqui um pouquinho pra gente, só para o pessoal entender o contexto. Você acha que se você não tivesse seu inglês aos 18 anos, por exemplo, né, que você já era fluente, você teria conseguido todas essas oportunidades na sua carreira? Não. Com certeza não, com certeza não. Eu comecei a estudar inglês com 11 anos, me graduei aos 15 anos e aos 15 anos foi a minha primeira experiência nos Estados Unidos sozinha, né? Eu e minha irmã, na verdade. A gente foi estudar, fazer um curso intensivo de inglês por um mês lá, né? No estado da Flórida, nos Estados Unidos. E essa foi a minha primeira oportunidade sozinha, né? Enfim, para estudar intensivo. Logo, quando eu voltei dessa experiência, eu comecei a dar aula de inglês no Brasil. Ai, que legal. Sim. Então foi depois dessa experiência? Foi depois dessa experiência, quando eu cursava o colegial. Então, por 3 anos, tanto eu quanto minha irmã também, né? A gente dava aula de inglês. Então, eu já era fluente nessa época em inglês. Não tão fluente quanto eu sou hoje, com certeza. Porque a gente vai aperfeiçoando ao longo dos anos, com os cursos, enfim. E depois comecei a faculdade, né? Depois dos 18 anos, 18, 19. E depois fiz uma pós-graduação, como você mencionou. Aos 22 anos, que eu fui para a Suíça. Morei 1 ano na Suíça, fiz a pós-graduação lá. Em International Hospitality Management. Então, não. Se eu não fosse fluente, eu não conseguiria fazer essa pós-graduação. No meu último ano de faculdade no Brasil, eu fiz um estágio nos Estados Unidos também, num hotel. Que legal. Em Houston, nos Estados Unidos. Então, eu fiquei 2 meses trabalhando lá. Como estagiária em todas as áreas do hotel. Depois que eu terminei a pós-graduação, eu fiz um outro estágio em outro hotel. Aí já foi na China. Imagina, tá na China, sem inglês, você vai falar o quê? Exato, porque o chinês é difícil, né? Quem quer aprender mandarim, né? Eu estudei um pouquinho de chinês antes de ir pra China. Fiz um intensivo de 1 mês ali, mas é complicado, né? Então, o inglês... E você sabe, Sá, que tinham hóspedes na China que eles me procuravam para falar inglês. Porque eles sabiam que eu falava um inglês bom.
E eles sabiam, né? Enfim, os chineses, eles têm uma dificuldade, né? Para falar o inglês. Principalmente, pronúncia. Né? Então, eles me procuravam para conversar comigo sobre o que eles queriam, enfim, alguma coisa que eles precisavam. Legal. Era bem legal, assim. E depois, né? Na verdade, bem recentemente, né? O ano passado, eu fiz um trabalho voluntário na África, né? No país, na Tanzânia. Uau! E sim, para esse trabalho voluntário, eu precisava ter o inglês fluente, porque não tinha ninguém me acompanhando, eu estava sozinha, né? Fiquei 2 meses lá. Então, sim, ter o inglês fluente abre muitas portas. Né? É muito importante. E não só para o desenvolvimento da carreira, como você mencionou, os estágios, etc., mas por essa experiência de vida. Sim. Que eu sei que o voluntariado sempre foi algo que você desejou muito fazer, que era algo que estava nos seus planos, você queria tirar esse tempo. E imagina, você ir para um país que você não tem uma língua em comum, né? Não. Você não tem pra onde fugir. Não. Ou você fala inglês, ou você fala inglês. Não tem alternativa. Não tem alternativa. Na verdade, lá na Tanzânia, onde eu fui, eles têm o inglês como uma segunda língua, um segundo idioma, né? Eles têm o Swahili como o primeiro idioma. Eu até fiz aulas de Swahili, porque às vezes eu conversava com as crianças em Swahili, alguma coisa que eu aprendi lá, né? Mas o inglês eles têm e também para as crianças aprenderem o inglês. Então é muito importante falar inglês com as crianças. Que legal. Então sim, o inglês fluente ele abre muitas portas, muitas portas. Viu só, galera? Não desistam. Você que tá desanimado, que pensou em parar o seu curso agora nesse meio de ano, porque tá frio, né? Não para, porque não. tem julho, tem férias. Então, vimos ali esses alunos que ficam naquelas, teacher, mas não fiz nada até agora, né? Eu não estudei, não me dediquei. E chega meio do ano, quer parar. Então, não desistam, olha aqui esse case, porque o inglês vai te abrir essas portas, sim, vai te levar para qualquer lugar do mundo, até do outro lado do mundo, literalmente, né? China, como a Rê. E aí você vai conhecer pessoas e vai, com certeza, ser uma pessoa melhor. Com certeza, sem dúvida. Show. E pensando ali no nosso Survival English, né? For Travelers. O que você diria, assim, que não se aprende na escola de idiomas, não se aprende dentro da sala de aula, principalmente vocabulário, que na hora que você chegar lá, independente do país, você vai ouvir? Quais seriam as palavrinhas, assim, que você imagina que sejam as mais comuns? Tá, enfim, vamos dar uns exemplos aqui, né, do que o que eu posso falar da minha vivência, né, de ter de palavras que eu aprendi mesmo lá na viagem mesmo, né? Que não se aprende em sala de aula, né? Não aprende com os teachers, não aprende. Tem algumas coisas que não aprende mesmo. Vamos lá, eu tenho algumas palavrinhas que eu trouxe aqui. Uma até que eu perguntei para você, né? Sim. Se você sabia. Eu estava na Alemanha agora, no mês passado. E eu entrei numa hamburgueria, né? Essas que a gente... McDonald's, Five Guys, Burger King. Essas que... Quem não entra quando viaja, né? Não tem como. E o atendente, ele perguntou pra mim, né? Eu pedi o que eu queria e ele perguntou pra mim: How many patties do you want? Oops. How many patties do you want? Na hora, eu já sabia, né? Na hora me deu até um branco, mas eu já sabia. Eu falei, gente, é patty. Patty é um hambúrguer. Na verdade. Pessoal, por que não fala hambúrguer, gente? Como assim, né? Por que não fala? E eles falam a carne do hambúrguer, eles falam patty, e eles perguntam quantas você quer no seu hambúrguer. Então, essa é uma palavra que você vai aprender mesmo no dia a dia, ali lá, né? Na vivência. Uma outra que eu trouxe também, a gente fala, como que a gente fala pão? A gente fala bread, né? Geralmente a gente fala bread. Mas tem alguns lugares que eles vão perguntar pra você como que você quer, ou se você quer o pão do lado ou em cima da carne, enfim. Bun. Pra quem não sabe, o bread, eu no Canadá também vi isso. O bread é literalmente aquele pãozinho de forma, né? Aquele quadradinho que a gente compra assim nos pacotes. Eu vi em alguns restaurantes o roll, sim, que já é um pouquinho mais parecido com o nosso pãozinho francês, né? Sim. Porque ele é menorzinho e enroladinho, por isso que eles falam roll também. Mas o bun, que é os dos sanduíches em geral. Exato. Mas aqui, uma pessoa que não tem o inglês fluente, ela vai sair a primeira vez, vai viajar a primeira vez pra fora. Ela vai pedir bread. Vai pedir bread. Foi o que provavelmente eu fiz lá atrás, quando eu fui a primeira vez. O cara não falou bread, você fala, nossa, o que ele vai colocar no meu sanduíche? Você fala, mas o que é bun, né? Então, é uma dica. Patty, bun. Quando a gente fala de dinheiro, né? Quando a gente vai a primeira vez para os Estados Unidos, pode ser que você vai comprar alguma coisa e alguém vira e fala assim, $10.
Você lá com aquela palavra dollars na Querendo cabeça. muito usar dólares, né? Querendo muito usar os dólares. E ele fala, oh, it's $10. E aí você fala, o que ele tá falando? O que ele tá pedindo? Sim. Então, bucks, né, é uma forma que eles falam, né, pra... É um slang para dinheiro, Exato, um né? Bem slang pra informal, dinheiro. assim. Como se fosse o Exatamente. nosso 10 conto. Isso, 10 conto. É bem isso mesmo. E muita gente nem associa a questão do Starbucks, né? Que tem a ver, porque é o mesmo buck do Starbucks. Sim. Então, para quem não sabe, né? É uma slang para dinheiro mesmo. Olha que Sim. legal. E Sá, você já ouviu quando também eles falam, quando eles vão falar às vezes até uma quantia maior, né? Uns 1.400, né? Digamos assim, $1.400. A gente aprende aqui, né? Na escola. 1,400, né? O que a gente aprende número enorme, né? no curso de inglês, né? E aí a pessoa vira pra você e fala 1,400. E aí a gente se confunde. Mas o que ele tá falando? 1,400. Aí tem que escrever, né? Pra você lembrar, né? 14, põe 2 zeros ali. Tem que escrever, nossa, mas o que ele tá falando? Então eles falam assim também. Ele, ao invés de falar 1,400, eles falam 1,400. É porque é uma forma de abreviar. Nós também uma forma. abreviamos. A Pra gente falar mais abrevia. rápido, né? Você falar, você está bem, você está bem. E assim vai. Então, claro, muitas coisas eles vão abreviar. Com Só que a certeza. pessoa que tá viajando de primeira, né, viagem, e literalmente de primeira viagem, às vezes não vai saber, né? Enfim. E aí, se você tá no McDonald's, por exemplo, já com um pouco de pressa, qual é aquela pergunta-chave que eles vão fazer na hora que você tá no McDonald's? Com um pouco de pressa? É. Isso. Gente, sempre eles vão perguntar pra você se você quer comer lá ou se você quer levar o sanduíche com você. Então, eles terminam de fazer seu pedido e eles perguntam, for here to go. For here to go. E eles falam rápido, né? Muito. For here to go, for here to go. Você fala novamente, oi, Sorry. né? Então, uma dica, for here or to go. Eles vão perguntar, né? Se você quer comer lá ou se você quer levar o lanche. É uma dica que eu dou para os meus alunos geralmente também é a questão de você, às vezes, não pedir para a pessoa repetir. Então, se você ficar assim, could you repeat, please? Talvez a pessoa até repita mais alto, porque ela vai achar que você não ouviu o que ela falou. Eu gosto de ensinar para os meus alunos, could you rephrase it, please? Olha Porque que legal. aí você vê que a pessoa vai tentar achar uma outra palavra. Ela vai entender que você Sim. não entendeu um termo específico. Então, eu acho que para survival English aí, de bem viagens, legal. é uma frase que ajuda muito. Se você não entender por conta de um termo, às vezes, de um vocabulário específico, você entendeu a maioria, mas aquele vocabulário está te impedindo de contextualizar ali, né? Então, às vezes é um phrasal verb, que Sim, acontece muito. Muito. E aí você fala, could you rephrase it for me, please? Então, é uma maneira legal de você falar assim, você pode reformular a sua pergunta? Ele pode mudar uma frase, uma Mudar uma palavra, palavra. né? E você entender na hora. Não de ficar berrando no seu ouvido, né? Achando Sim, que você claro. não ouviu. Mas aquele temor, eu Sim. sei porque temor não é assim dos alunos forever, né? É the airport. Ok. O temor no aeroporto é imigração. Imigração. Porque a gente sabe que ali é a hora, o checkmate para falar assim, nossa, vou treinar meu inglês pela primeira vez. Claro que no avião em si, no próprio voo, dependendo do voo, se você vai fazer um voo interno nos Estados Unidos, na Europa, já os flight attendants vão perguntar para você em inglês. Mas aí dá meat or chicken, pasta or meat. Pasta or então são meat. coisas assim simples, né? Soda or water. E daí tem a dica também do Da soda. soda, isso. Porque a gente aqui, é muito comum pra gente falar que era uma soda, porque a gente liga com Sprite, né? Exato. Aqui, né? Mas soda lá é uma soft drink, né? I Que é want o nosso soda. refrigerante, É o nosso né? refrigerante. Então, também tem essa, às vezes, pegadinha, primeira vez não sabe. I want a soda. Né? Enfim, mas é uma dica também. E o primeiro contato vai ser esse, talvez, no voo, mas Sim. na hora que você descer no aeroporto, vai naquela fila quilométrica, né, interminável, vai chegar a hora da imigração. Imigração. Como que nós falamos imigração em inglês? Costumes. Repeat. Ok? Costumes. Thank you. E aí, a Rê tem uma dica que ela contou aqui pra mim agora, que eu falei assim, não, realmente faz todo sentido, que seria... Não faça nada, galera. Exato, gente. O que eu diria é exatamente isso. Na imigração, o oficial da imigração, ele não quer muito papo. Ele não quer muito papo. Não. Você vai chegar, você vai entregar o seu passaporte para ele, tá? Vai entregar o passaporte. E junto com o passaporte, você pode entregar a sua passagem aérea e a sua reserva de hotel. Na verdade, é o que ele precisa saber ali.
Obviamente, existem imigrações um pouquinho mais exigentes e outras imigrações um pouco mais relax. Qual foi a mais terrível para você? Te Gente, deu eu mais acho trabalho? que até hoje, a que dá mais trabalho, toda vez, é Estados Unidos. Toda vez é Estados Unidos. Porque eles, principalmente do Brasil, né? Eles Sim. acham que a gente tá indo lá pra ficar ilegal. Eles acham que a gente, por mais que você tenha o visto ali, né? Você fez todo o processo de visto, mas eles acham que você quer ficar lá, né? Você tá indo pra não voltar. Tá indo pra não voltar. Então, pra mim, sempre, todas as vezes, é Estados Unidos que é a mais difícil. Geralmente você viaja Tá. sozinha ou não? Sempre acompanhada? Eu comecei a viajar, eu já tinha viajado sozinha, né, ao longo da minha carreira, enfim, da minha vida aí. Mas para estudar, né, para fazer o trabalho voluntário, para fazer os estágios que eu fiz nos hotéis. Então, essas eu fui sozinha. A turismo, né, viajando a turismo mesmo, eu comecei a viajar sozinha esse ano. Ah, legal. Esse ano foi quando eu comecei a viajar sozinha. Porque eu percebi que na imigração, se você está sozinho, são as chances maiores de você ser mais entrevistado, vamos pensar assim. Sim, deles fazerem mais perguntas. Fazerem mais perguntas. Onde você vai, quanto tempo você vai ficar, me dá sua passagem de volta, quanto dinheiro você está levando. Sim. Então, são essas perguntinhas mais chatas. Eu pensei de você listar um pouquinho pra gente aqui essas perguntas. Como que a gente falaria em inglês? Tá. Eu notei também, eu fui pra Europa agora, em maio, e eu notei que Europa, quando você está sozinha, é um pouquinho mais chato. Ah, é? Eles te perguntam mais coisas. Agora, na Europa, eles até me pararam, um oficial de Portugal, né, que ele me parou. Ele me parou, abriu minha mala, perguntando se eu tava viajando sozinha, o que eu fazia. Daí eu falei, eu sou agente de turismo, né, eu sou turismóloga. Então, lá eles me pararam. Eu acho mais difícil, eu acho quando você tá sozinha, eu acho mais chatinho Europa do que Estados Unidos. Nossa, não tinha essa informação, que legal. Sim. E, por exemplo, se ele fosse perguntar assim pra você, quanto tempo você ficará aqui? Como Tá. que seria essa pergunta em inglês? How long will you stay here? Como que a gente responderia, Rê? I will stay here for 1 week. 10 Perfect. days. 10 days, 1 week. E a questão das placas no aeroporto, que também são coisas difíceis da gente Placas identificar, no né? aeroporto. Porque você fica ali, principalmente quando você tem que olhar na telinha, o gate do seu voo, da companhia aérea. Vamos explicar um pouquinho pro Vamos pessoal lá. esse vocabulário, Então, assim, aeroporto, né? Então, a gente tem a diferença de arrivals, as chegadas, e departures, as decolagens, né? Decolagens, isso. Ok. Flight number. Você tem que saber o número do seu voo. É o que vai identificar para que gate você vai. E aí, Certo. uma dica, revisem os números em inglês, galera. Porque às vezes Sim. você fica assim no básico, né? Isso aqui já sei. E na hora de dar um branco, E às vezes eles falam muito no microfone lá, o número, né? Dos gates. Nossa. Tudo em inglês. Então, revisar, realmente, saber, né, numeração e tal, pra ficar atento nisso. Tem que ficar muito atento, atento. no microfone mesmo que eles falam. realmente. Então, flight number, o gate, né? O flight status do voo seu, né? Porque às vezes muda o portão, por Muda. exemplo. Passamos Então- por isso recentemente, né? Não vou dar volta, que desespero. A gente foi em 3 portões e nenhum dos 3 era o correto. E a gente tava assim, Em cima. em cima. Que é on On time. time. On time. O voo não estava atrasado. Não estava. E a gente ficou desesperado. Imagina, eu com 2 crianças, um monte de mala, corre pra um lado, corre pro outro, e pergunta pra um, pergunta pra outro, e ninguém sabia qual que era o portão. E não tinha falado nada no microfone. No microfone. Então, a importância também de você chegar cedo, de você. Também. E essa questão, tá sofrendo ali, teve um perrengue, pede ajuda. Sim. E hoje também vamos ensinar como vocês pedem ajuda no Com aeroporto. certeza. Sá, aquela televisão que tem todos os voos, com os gates, é muito importante manter. Ficar atento naquelas televisões. É muito importante. Eu já tive pessoas que às vezes que estavam viajando e pediram ajuda pra mim. Ai, me ajuda a encontrar o meu gate. Me ajuda a encontrar. Nossa, que legal. E eu ajudei. Mas a pessoa que você percebe que tá viajando pela primeira vez. Que não tá atento, que você tem que ficar atento na televisão, que tem Sim. os números, né? os portões, né? Então, no meu caso, meu voo estava on time. On time. Estava Mas no o horário. voo, ele pode também estar atrasado, delayed. Delayed. E é essa informação que você vai ver lá na E tela. é essa informação que você vai ver, delayed. Se o check-in
Na verdade, isso antes de entrar pro gate, né? Se você já pode fazer o check-in da sua bagagem, né? Se você já pode despachar a sua bagagem, vai estar lá, check-in aberto, né? Então, check-in open. Então, tá aberto para fazer o check-in, para você despachar a sua bagagem. O voo foi cancelado. Ai, que notícia terrível. Cancelled. Então, você também tem que saber essas palavrinhas. E quando está embarcando, boarding or now boarding. Né? Então, você já sabe ali que se está now boarding, o voo está embarcando. E uma coisa legal também é a questão da esteira de bagagem. Sim, baggage claim. Se você tiver ali uma conexão, se você for de um lugar e tiver que, às vezes, prestem muito atenção nessa informação, porque tem voos que a bagagem quer conexão, né? E que a Sim. bagagem vai direto. E tem voos, não, que você tem que pegar a sua bagagem lá no baggage claim e levar para o outro despachar, ba- um isso, outro num lugar outro para check-in. despachar, um outro check-in. Exato. Que eu me lembro, Exato. eu tive um perrengue desse, né? Compartilhando aqui, acho que eu nunca falei nos episódios. Quando eu fui para o Canadá a primeira vez, eu fui para Prince Edward Island, Sim. que você que me ajudou com a viagem toda. Eu desci em Toronto, Sim. e aí eu ia ter que pegar um voo interno para Charlottetown. E aí eu desci, peguei a minha mala, sabia que eu tinha que pegar a minha mala. E na hora que eu tava indo no corredor, não chegou nem em lugar assim específico, tinha um senhor, assim, ele já era um senhor mais velho. E ele fez uma pergunta pra mim 3 vezes, que até hoje eu não sei qual foi a pergunta que ele... Porque eu não entendi. Você tá tentando entender até agora. Não, eu tinha passado de um voo de 10 horas. Ok. E eu tenho dificuldade pra voar, não gosto de voar, galera, não gosto. Eu tenho muito medo, eu fico muito tensa, me dá muita dor de cabeça, a despressurização acaba comigo. E eu tava assim, né, em Nárnia, ali descendo, arrastando a minha mala, me arrastando. E aí ele olhou pra mim e falou assim... "Brrr." Eu, sorry. "Brrr." Aí eu falei, I'm so sorry, I couldn't understand, eu chorando. Ele, "Brrr." Eu falei, I'm sorry. Você acredita que ele arrancou a mala da minha mão? Ele arrancou assim a minha mala, assim, e jogou na esteira. Bom, provavelmente era pra você despachar novamente pro... Com certeza era pra eu desmanchar, né? Que acho que ele olhou pra minha cara e viu, essa idiota nunca viajou, né? Ela não sabe nem o que fazer com essa mala. Sim. E acho que talvez aquele lugar ali, todo mundo ia ter que mandar pra algum lugar. E aí eu liguei pro meu marido lá, que daí eu fiquei esperando o próximo voo. Ai, não sei pra onde vai minha mala. Não sei o que fizeram com a minha mala, O cara pegaram. perguntou da minha mala, eu não entendi o que ele falou. Ele arrancou a mala da minha mão e levou embora. Gente, que experiência traumática. Traumática. E quando eu cheguei em Charlottetown, um frio, e aí eu vi a minha mala, foi assim, um alívio assim, que não Enorme. tinha preço. Assim, eu falava assim, minha mala chegou, graças a Deus, minha mala chegou. Horrível. Que experiência horrível. Tá vendo como, né, ter um... Eu nunca tinha viajado sozinha. Primeira vez. Eu tinha viajado, lógico, para outro país, né? Eu fui Sim. pro Chile com o meu marido. Sim. E eu sou daquelas assim, onde a gente vai hoje? O que a gente vai fazer hoje? Eu não sei nada de viagem, não me programo. Você não se programa, você Não. não se planeja antes, Não, já ele faz um faz tudo roteiro. pra mim. Ele Tá. faz tudo. A hora que a gente vai acordar, até a hora que a gente vai dormir, onde a gente vai, que a gente vai visitar. Então, assim, eu não tinha esse hábito de prestar atenção. Então, pra mim, esse foi um divisor de águas, o meu primeiro intercâmbio, Sim. quando eu fui sozinha. Porque você tem que aprender, você tem que aprende na aprender marra. na marra. Você aprende na marra. E eu não sei É até isso hoje a mesmo. pergunta que aquele cara fez pra mim, lá no Canadá. Traumas de aeroporto, galera. Não isso. passem por isso depois desse canal, dessa entrevista, ninguém vai mais sofrer. É isso. E aí você chega lá, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar um táxi, um Uber. Táxi, gente, táxi. A palavra táxi é igual em todo lugar, né? Ainda bem. E Sá, eu não coloquei aqui, mas a palavra exit. Você tá Exit, procurando a saída verdade. do aeroporto. É a palavra exit e você vai seguindo pra lá. Porque às vezes você não sabe, gente. Não Às vezes tem sabe. muita placa. Baggage claim pra um lado, É. exit pro outro. E o Stopovers Connections, né? Também, Que você não sabe, international gente. connections, national connections. E aí você fala Enfim. assim, onde que é a saída desse negócio, né? Como é que eu vou achar, então? Mas, assim, por experiência, segue o fluxo, vai dar certo. Seguir o fluxo, né, Segue o Ivona? fluxo. Segue o fluxo, exatamente. E as principais perguntas que você tem que saber se você tiver que pegar um táxi. Ok. Essas são de lei, né? Não dá pra Gente. escapar. Treina em casa. Gente, olha, é muito... Sabe aquela aula que vocês fazem, que a teacher ensina directions, né? Left, right, straight ahead, around the Turn, né? corner, Turn down the around. street.
Essa é uma aula muito importante. Não essa é uma aula. Não faltem nessa subestimem aula. essa Façam aula. lição de casa. De verdade. Porque essa, gente, é muito importante. How do I get to the museum from the hotel? Um exemplo aqui, né? Ou uma outra maneira de perguntar. What's the best way to get to the museum from the hotel? Can you tell me where the museum is? Então, 3 formas que eu falei aqui para perguntar onde você quer ir para um museu, por exemplo, né? Como que você faz para chegar de onde você tá até o museu? É claro que nós Isso. temos ali Google Maps, né? A gente abre ali e vai seguindo. Eu sou uma negação. Eu tenho que perguntar. Porque nem com Maps ali eu fico assim, ai, tem que ir pra cá. Não, eu também, assim, então eu não tô rola. aprendendo agora, né? Também me virar melhorei ali com bastante, Maps. melhorei bastante, né? Agora na última viagem, o lance do GPS, do Sim, Maps e sim. tal. Mas às vezes a gente precisa perguntar, às vezes você não tem tem como. internet, às vezes o sinal vezes você não tem falha, internet. às vezes acontece que dali onde você tá, até você comprar o seu chip, até você ter ali conexão, você tem que pedir informação Tem pra que alguém. pedir informação, E aí, exatamente. essa aula é muito importante. É muito importante, gente, é muito importante. Então, acho que é muito importante você saber todas as direções, né? Então, aqui eu coloquei uns exemplos, né? Então, turn left at the corner of the post office. Turn right on Main Street. Então, aqui no caso, Essa turn do Main left, Street tem todo lugar. Tem em todo lugar. Main Street, a rua principal, né? Às vezes eles estão falando ali de uma rua que é a rua principal ali da localidade que você tá. Às vezes a pessoa que vai te indicar a direção, ela vai falar que ela quer que você vá, né, em frente. Então ele pode falar go, walk, drive, se você estiver de carro, de repente, for 3 blocks and turn left. Gente, left, right é muito importante. É muito importante. Porque básica, né? É básico. É lei da sobrevivência. É lei né? da sobrevivência. É lei da sobrevivência. Se a pessoa, de repente, quer falar que é atravessando a rua, it's across the street. Né? Ela vai falar isso pra você. It's down the street, Down né? the Descendo street. a rua. Tem razão. It's around the corner from the hotel. Então, às vezes, o lugar que você tá procurando é perto do hotel que você tá, né? Então, it's around the corner, pertinho ali. It's on the left, it's on the right. Porque pode ser virando on the left, virando on the right. It's next to the bank. It's next Aí to... eles vão dar geralmente uma localidade ali, né? Um ponto de referência. Um ponto de referência, exato. Aqui a gente tá dando alguns exemplos aleatórios, né? And it's between the post office and the theater. Então, between, entre um e outro também. Sim, excelente. Então, essa aula, gente, é importante. É Com muito importante. Com certeza. E na hora que Aula você vai de chegar, direção, aula de directions. direção. Aí você finalmente chegou no seu hotel, tá cansado, vai deixar a sua mala. E aí, de repente, você não sabe como ligar o chuveiro. E aí você tem que pegar o quê? O telefone. Para ligar É na um tabu recepção. esse telefone. Telefone Gente, É um tabu. o que eu tenho de aluno que às vezes fala assim, teacher, posso te ligar se eu não conseguir entender o que eles falam no telefone? E você fala pra mim, gente, vocês têm que vencer esse trauma do telefone. Eu sei Exato. que não é fácil, mas Não é tem fácil. que... Eu já tive medo também do telefone, né? De pegar o telefone e ligar, né? Enfim, fazer uma Eu sei que ligação você tem internacional. até um perrengue relacionado a telefone. Tenho. Rê. Eu acho que é legal Tenho um compartilhar. perrengue, Para as pessoas gente. verem que isso acontece. Acontece, gente. Eu tinha 21 anos, né? Eu lá, toda linda, maravilhosa, me achando plena. Fazendo um estágio nos Estados Unidos, lá em Houston, nos Estados Unidos. Fazendo um estágio lá. Tava fazendo o meu estágio no departamento de room service, no hotel. E, ok, o hóspede ligou para fazer o pedido dele, né? E fez o pedido dele, peguei o pedido dele, né? Quero uma pizza, quero sei lá o que ele queria lá. E aí, de repente, eu vou lá e desligo o telefone. E quando você é estagiário, você tem alguém que te supervisiona o tempo todo, né? Então, tinha uma pessoa comigo e ela perguntou assim pra mim, what's the room number? Eu olhei pra ela. Ops. Room number. Eu não pedi o número do quarto. Eu não perguntei o número da habitação do hóspede. E aí, você vai mandar o pedido e aí, pra eu onde, fiquei né? apavorada, né? Eu fiquei apavorada. Provavelmente eu chorei, eu não lembro, mas provavelmente eu chorei. Fiquei apavorada. E ela falou assim pra mim, com a maior calma, né? O hóspede, ele vai demorar pra receber o pedido dele, porque a gente não tem o número do quarto dele. Ele vai ligar de volta. Quando ele ligar de volta, você pede o número do quarto. E aí, você pede desculpas e a gente leva o pedido dele.
com a maior calma do mundo. Só que pra mim eu tinha 21 anos, meu primeiro estágio em hotelaria, desesperada. E contextualizando, naquela deu época, tudo os certo. telefones não marcavam, né? O Não número do marcavam. Naquela quarto, época, nesse caso, não marcavam, eles não Exato. marcavam. Hoje tem tecnologias diferente, que fica claro, lá, né, exatamente. registrado já de onde ligou e tal. Mas pensem na situação. 21 anos já falando só no telefone, né? Sim. Praticamente. Não, e eu fiz estágio na recepção do hotel, nesse estágio que eu fiz também. E eu tinha que atender o telefone na recepção. Entendi. Então, era lá. Que, ó, perrengue, hein, Gente, galera? atender o telefone na É recepção difícil. é o maior perrengue. Porque falar o que você tem que decorar pra falar é fácil. O difícil é você entender o que a pessoa vai pedir. E muitas vezes, que nem era no seu caso, uma brasileira falando inglês, trabalhando na recepção. Você Sim. vai pegar pessoas do mundo todo. Do mundo todo, do mundo todo. E em Houston, gente, eles cantam, né? Aquele inglês mais... Ai, sim. Né? Então eu tinha que falar lá, Houston Downtown Courtyard by Marriott. This is Regina, how can I help you? Tinha que falar naquela entonação, Né? Naquela entonação. Cara, olha Era que isso. dica, hein? Vamos... Ó, mas se você gostou dessas dicas até agora, ó, aeroporto, táxi, imigração, fiquem ligados para a próxima entrevista, para o próximo episódio, onde nós vamos falar ainda muito mais sobre viagens. Fique aqui conosco e não perca as nossas dicas de English para survival, né? Survival English para travelers e fique ligada. É isso aí. See you soon, guys!